Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero, antes de apresentar minha família, dizer para vocês que há muito tempo que eu não ando numa terra de gente tão bonita como aqui. Estou falando sério. Eu queria até passar uns 15 dias para ver se melhorava um pouco o aspecto. É um povo bonito, é um povo simpático, mas não poderia ser diferente, né? O povo de Deus, aqui eu só me aproximei de pessoas de Deus, graças a Deus por isso. Mas eu queria dizer para os irmãos que para mim é um privilégio muito grande estar aqui. Eu fui presenteado por Deus por ganhar um amigo, esse pastor de vocês. Ontem tinha alguns irmãos, quando nós chegamos, estava lá na casa do pastor, eu disse para eles: vocês fazem ideia do que vocês têm aqui? Porque, queridos, vocês têm aqui um mestre. E assim, amanhã eu vou embora, quem quiser falar mal de mim, mas eu vou falar o que meu coração está dizendo aqui, tá? Porque muitas vezes a gente não valoriza o que tem. Eu não estou falando aqui do homem, eu estou falando aqui do instrumento, da instrumentalidade que Deus colocou nesse lugar, que Deus colocou nesse estado para transformar vidas. Eu conheci ele recentemente, mas a minha alma se apegou à alma do pastor Saulinho. Hoje eu entendo o que diz aquela palavra em relação a Jonas e Davi. Literalmente eu entendo. Porque eu tenho uma amizade por ele, e a nossa amizade, ela se firmou no dia que ele foi para Minas Gerais. Ele passou na minha casa, e meus irmãos, eu digo aqui, provo, do dia que eles entraram na minha casa, depois que eles saíram, as coisas parecem que fluem assim, porque quando anjos passam pela nossa casa, meu irmão, não tem outra coisa acontecer sem milagres. E foi isso que aconteceu. Mas por que eu estou falando tanto assim de Saulinho? Não é porque eu estou usando o púlpito não, porque na verdade eu estou me tremendo aqui por causa disso, tá? Mas eu estou falando dele porque ele chegou lá e a gente falou como pessoas normais. E embora ele seja esse pastor, esse mestre, que eu digo que é mestre porque eu estou estudando as literaturas dele, eu estou comendo, me alimentando, ruminando os livros dele. Eu já peguei o 3º livro, do qual nós na igreja vamos implantar um estudo específico sobre aquele livro, mas eu pedi a ele até quase que de joelho ontem: pastor, eu quero implantar um trabalho diferenciado para a igreja que Deus colocou em nossas mãos, que é a igreja de Cristo, tá? A igreja não é do irmão A, não é do irmão B, nem do pastor, é a igreja de Cristo, mas ele coloca nas mãos do anjo para cuidar, e eu quero implantar, sabe, um trabalho diferenciado, mas para isso é necessário um mestre. E eu queria que você pensasse em uma proposta para a gente trabalhar. Não precisa você estar lá, mas precisa que você primeiro autorize que nós possamos usar o seu material, e que o Senhor nos auxilie para que nós possamos aplicar com a unção e as verdades de Deus que o Espírito Santo usou para colocar em cada um dos livros. Eu digo para você, minha esposa e minhas filhas, que eu vou apresentar já já, me conhecem. Eu gosto de ler, até porque ler foi quem me ensinou a falar. E eu não vou contar essa história hoje aqui, tá? Mas ler foi o que me ensinou a falar. E eu leio em média 3, 4 livros por dia. Então eu tenho autoridade, por dia não, perdão, por mês. Então eu tenho autoridade para dizer quando um livro é bom ou não. Porque eu leio coisas boas, leio porcarias. E esse homem aqui, se você não lê os livros dele, desculpe, porque também eu acho que eu estou falando besteira, não é possível que vocês não tenham lido, mas se você não lê o livro dele, aí você está passivo de ser punido por papai. Amém? Só estou rasgando essa seda porque eu quero que vocês saibam que eu não vim aqui para usar o púlpito. Quando ele falou para mim que eu ia usar o púlpito, eu me tremi todo, meus irmãos. Porque, na verdade, eu sou o cara que eu gosto de pregar, eu gosto de caminhar, de falar, de pular, sabe? De glorificar.
sabe, de pá. Mas quando ele disse, meu irmão, eu disse, Deus, agora eu estou frito. Porque como é que eu vou pregar no púlpito de um mestre? Porque embora alguns reconheçam não, mas é. E o que é, é. E eu reconheço isso espiritualmente na sua vida, meu irmão. Aí eu disse, Deus, então vamos fazer o seguinte, também sou um grande admirador de Spurgeon, de John Stott, de tantos homens grandes. Eu digo, então eu vou levar uma palavra aqui tranquila, sabe? Mas eu tenho certeza que vai falar muito ao coração de vocês, amém? Queridos, eu estou acompanhado aqui da minha esposa Sara, por favor, fique de pé. Da minha filha mais velha, Karina. Da minha filha mais nova, Catarina. Os cabelos são brancos, mas eu sou novo, não se assuste não, para não chamar de netinha. Da minha filha adotiva, que na verdade é minha sobrinha, mas nós adotamos ela desde que nasceu no coração, Jussielma. Essa é a minha família amada. Esse é o meu primeiro ministério. Quando eu conheci Saulinho, eu disse, eu me sinto um pastor realizado. Pode sentar. Porque o primeiro ministério, o ministério que Deus me entregou nas mãos, eu tenho sucesso nele. Porque é o ministério da família. Nós somos uma família quebrantada, entregue nos pés do Senhor. Nós somos uma família que se ama, que se respeita, que tem amizade e tem carinho um pelo outro. E que todos, eu posso abrir a boca e dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Então esse ministério para mim é fundamental. Mas eu queria ter a oportunidade de chamar aqui minha esposa. Por favor, Sara, vem aqui. Aliás, você é linda, meu amor. Mas hoje parece que já começou a dar efeito aqui, Lajedo. Isso aqui é minha coluna. Isso aqui é meu sustentáculo. Isso aqui, eu convidei ela aqui porque eu vou pregar hoje sobre sabedoria. O título da nossa mensagem hoje é a sabedoria que precisamos para os nossos relacionamentos. E a minha inspiração é Deus para falar de sabedoria. Mas o exemplo que Ele colocou do meu lado de sabedoria é essa mulher aqui. Quantas vezes eu tive péssimo. Quantas vezes eu tive caído, sem forças para levantar. Pensando até em desistir. E muitas vezes porque fui ferido dentro da igreja, meus irmãos. Desculpe, mas eu estou em casa. Ferido e eu com razão para sair. Mas eu tinha uma sábia que dizia, calma, irmão. O nosso lugar é onde Deus nos chamou. Tudo vai passar. E graças a Deus, a sabedoria dela me manteve de pé. E nós estamos servindo ao Senhor juntos há mais de 22 anos. Oh, aleluia. Queria que ela trouxesse uma saudação, uma palavra rápida para vocês, enquanto eu tomo a água e me preparo para tudo que Deus quer falar conosco hoje. Amém? A paz do Senhor, queridos e queridas famílias. É muita alegria, né, estarmos aqui. Eu também estou me sentindo em casa. Eu estava dizendo para os irmãos, eu estou muito feliz aqui, né? Quando a gente chegou ontem, a gente encontrou a família dos Rafas, né? São 2 Rafas, com suas esposas abençoadas. Eu consegui lembrar só o nome da Joyce. O nome da outra irmã é? A irmã Priscila. Acho que é porque a gente falou tanto em foto que eu acabei. Mas assim, Deus, ele é maravilhoso, ele é lindo. E família, falando de família, família é projeto, né? Não tem como ter igreja sem ter família. E o projeto que Deus fez foi para dar certo, amém? Não tem como dar errado. O melhor arquiteta, não tem como dar errado. Mas esta noite eu estava orando ali e o Senhor me colocou algo no meu coração. Quando eu decidi me casar, porque casamento, Deus nos dá essa liberdade, nós decidimos, viu?
Não culpe ninguém pelo seu casamento, não, viu, irmão? Viu, irmã? Não culpe ninguém. Responsável é você. Se a mulher enche o saco, o responsável foi você. Se o homem enche a paciência, que o homem não faz nada, né? Então o responsável foi nós. Mas quando eu decidi, eu perguntei para Deus. Eu disse, Deus, eu quero me casar. Eu quero ter uma família. E família tem que depender de Deus. Família não tem que depender de mim, das minhas vontades, do meu eu, tem que depender de Deus. Amém? E aí alguém chegou para mim e disse, Sara, você vai casar, mas casamento é poucos dias aquele negócio, depois acaba. Eu disse, o meu não, porque o meu, eu vou decidir com quem eu vou me casar, mas vai ser o Senhor que vai me mostrar. E eu pedi a Deus e Deus me deu um marido especial. Porque eu disse a Deus que eu ia obedecer a Ele, honrando o meu esposo. Eu ia obedecer a Deus, honrando o meu esposo, sim. E eu costumo falar, né, quando eu estou conversando com as mulheres, eu costumo dizer a elas o seguinte, que nós mulheres, nós somos responsáveis. Olha o peso, viu, mulheres? Presta atenção aqui, ó. Nós somos responsáveis pela harmonia da nossa casa. Eita, irmã Sara, que peso, que responsabilidade. Mas é sim, porque Deus manda nós honrar. E o que é honrar? O que é honrar? Como que nós dizemos que amamos a Deus se nós não honramos o nosso marido? Nós temos que honrar respeitando. Nós temos que honrar dando direito para que ele possa tomar algumas decisões, porque nós muitas vezes mulheres somos muito emotivas, nós temos visão, né? Nós temos umas visões de algo muito além. E nós podemos chegar para ele juntos conversarmos. Mas quando se trata de decisões, eu tenho ensinado isso às minhas filhas. A minha filha Karina, 16 anos, ela não faz nenhum trabalho da escola, nenhum, sem que ela não chegue em casa e sente com o seu pai. Por que assim, irmã, você ensina? Porque eu tenho a obrigação de ensinar os meus filhos a honrar o meu esposo, a honrar o pai delas. Porque o homem é para ser honrado, viu, mulheres? O homem, ele é o sacerdote da casa. Nós somos a ajudadora, a auxiliadora. Nós estamos para somar. Nós estamos para ajudar. E ontem o pastor Saulinho até falou o seguinte, que achou bem interessante, porque quando a gente estava falando de Deus, não precisou eu ir lá dizer, Karina, vai ali. Não, ela saiu de lá e veio escutar. Porque ela veio fazendo isso, ela veio sentar, conversar e ouvir o pai dela. E a gente conversa. Eu até digo, amor, ele pergunta, amor, o que é que você acha? Eu digo, amor, eu acho assim. Aí ele diz, mas assim, o que é que você acha? Eu digo, amor, se você tomar essa decisão, eu estou com você. Estou com você. Eu posso até não concordar, mas eu te respeito e estamos juntos. Porque eu não estou aqui para confusão. Porque Deus não criou nós mulheres para criarmos confusão, irmãs. Viu? Isso não quer dizer que tudo que ele fala... Essa semana aconteceu uma coisa bem interessante no carro, amor. Talvez você nem lembre. A gente entrou no carro, aí ele foi e disse bem assim, amor, aconteceu isso, tal dia, não foi? Eu disse, foi não, amor, foi tal dia. Ele disse, foi tal dia. Eu disse, foi não, amor. Ele disse, foi. Aí eu calei. Porque quando a mulher é de Deus, ela sabe ouvir. Ela sabe a hora de falar. Ela sabe morder a língua, que às vezes eu digo, vamos morder a língua aqui um pouquinho, para não falarmos demais. E aí ele olhou para mim e disse, amor, perdão, realmente foi nesse dia mesmo que você disse. Por que será que isso aconteceu? Porque se eu tivesse dito, foi assim, foi assado, foi assim, foi assado. Porque Deus não é Deus de confusão.
E ali ele pediu perdão para mim. Não precisou eu debater com ele, eu dizer a ele, eu mostrar, não. Porque o homem de Deus, ele age assim. E a mulher de Deus, ela também age como mulher de Deus. Ela honra. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que nós somos o perfume. E o perfume, ele tem 2 cheiros, ou mau ou bom. E quando o esposo entrar na casa, ele tem que sentir o bom perfume. Amém. E que esta noite nós venhamos entender isso. E falando ainda, eu já vou entregar, amor, a palavra. Falando ainda, eu quero citar 2 exemplos. Quando nós casamos, eu trabalhava. E aí o meu esposo chegou para mim e disse, depois de 2 anos, nós tivemos a nossa filha, a primeira, e ele falou, amor, você vai parar de trabalhar para cuidar da casa, para cuidar das nossas filhas. E eu disse, aí eu fui orar. E Deus disse, é preciso agora você cuidar da sua casa. Você vai me adorar, você vai me louvar, deixando que o sacerdote cuide e você exale o perfume de amor e de paz. E ali eu até hoje estou em casa, cuidando das minhas filhas, honrando o meu esposo, amando, dando a ele a paz que ele precisa quando chega em casa. Amém? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. E quem sabe um dia nós vamos ter a oportunidade, mulheres, de ter algumas conversas assim, saudáveis, conversas boas, porque aí fora a gente tem que ter cuidado, viu? Precisamos ouvir pessoas de Deus, mulheres de Deus. Temos que ter cuidado no que estamos ouvindo por aí. E deixar que Deus deixe o nosso marido cuidar e amar a nossa casa. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Quem é o pregador dessa noite é Ele. Então, assim, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, viu? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, nós mulheres. Amém. Amém. É por isso que eu fiz vasectomia. Porque senão nós já tínhamos para mais de 30 filhos. Vai com Deus. Amém, meus irmãos? Sempre que eu tenho a oportunidade de sair e pregar, eu gosto que ela traga uma palavra. Essa é a matuta mais sábia que eu já conheci na minha vida. Nós temos sido agraciados pelo privilégio que Deus tem nos dado de cuidar de pessoas. Mas nós só cuidamos porque somos exemplo. As pessoas às vezes têm vergonha, acham que falar isso é se exaltar. Não estamos nos exaltando, não. Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá? Mas nós somos observados. Então nós temos que ser exemplo. Amém? Vamos à palavra? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Oh, Deus, chega aqui, papai. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos do 16 ao 28. Quando a igreja encontrar, por favor, diga amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, do 16 ao 28. Irmãos, hoje é sábado, né? Qual é o horário previsto para acabar o culto aqui, pastor? 9 horas com pizza ou sem pizza? Se não tivermos tempo para findar a mensagem, eu paro onde estiver aqui, quando cumprir o horário, não se preocupe. Eu tenho certeza que até o nós chegar, Deus vai falar o nosso coração, amém? Mas se vocês quiserem me suportar aí por 3 horas e meia, nós podemos comer uma pizza junto depois. Amém? E o povo não gosta de pizza, não. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 16 ao 28 diz: Então vieram 2 prostitutas, repita comigo, 2 prostitutas. Que povo daqui, estou com fome, pastor. 2 prostitutas, amém, ao rei, e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho.
No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu, é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. Voltando ao versículo 23. Então disse o rei: essa diz: esse que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E essa outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por nenhum modo o mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeiro o menino vivo, não a mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! O tipo de sabedoria que precisamos para os nossos relacionamentos. Esse texto clássico, e acredito que cada um de nós já ouviu falar algo sobre ele. Esse texto que nós lemos fala de um tipo de sabedoria que a gente deve buscar, que a gente deve tentar colocar em prática. E que terá, se nós colocarmos essa sabedoria em prática, implicações muito especiais no nosso dia a dia e nos nossos relacionamentos. O texto que você acompanhou comigo é muito interessante. Fala de uma primeira situação de julgamento que o rei Salomão viveu no começo do seu recém-estabelecido mandato real. Salomão tinha acabado de assumir o trono e aparecem duas mulheres para levar uma causa para ele. E essas duas mulheres apresentam uma causa sui generis. Uma matou o próprio filho deitando sobre ele, e no apagar das luzes da noite, trocou o filho com a outra que teve um filho no mesmo período. E aí então, uma dizia: o filho é meu, o morto é teu. A outra dizia: não, o vivo é meu, o morto é seu. O filho é meu, o morto é seu. O filho vivo é meu, não é seu. E aí Salomão diz: vamos fazer o seguinte, vamos dividir o menino ao meio e dar uma parte para cada um, e não precisa brigar. É o que eu e você fazemos quando os nossos filhos ainda pequenos começam a brigar por um chocolate. Espera aí, menino, vem cá, me dá aqui. Parte o chocolate no meio, dá um pedaço para um, outro pedaço para outro, para resolver a questão. Mas aí a mãe verdadeira tem lá um rompante de misericórdia pelo menino e diz: não, fica com ela, eu não quero. A outra não vê a hora de ver a espada passar no menino e diz: nem eu, nem você, por mim pode matar. Aí Salomão devolve o menino para a verdadeira mãe. A história parece até simples à primeira vista,
ela é de uma infantilidade até, porque a gente não tem a princípio as informações do que uma causa como essa significa na época de Salomão. Estou só fazendo a introdução, meus irmãos, aguenta aí que o negócio aqui é importante. Salomão como rei, ele tinha poder e autoridade para cortar o menino no meio. Não é um blefe. As mulheres não entenderam aquilo como um blefe. As mulheres entenderam aquilo como uma decisão. E a decisão real se faz cumprir independentemente das queixas de quem quer que seja. É uma outra época, é um outro momento, tem a ver com um outro contexto de vida, com uma outra estrutura. E como tem a ver com outro contexto, uma outra estrutura, é claro que a gente não vai falar aqui sobre isso, sobre a decisão em si ou sobre a demanda em si, mas sobre algumas lições que estão aqui nas entrelinhas dessa experiência e que já revelam a grande sabedoria com que Salomão foi presenteado por Deus. Porque tem 3 questões aqui que eu acho que são fundamentais para quem está nesse processo de amadurecimento pessoal, de crescimento e de busca por sabedoria. A primeira lição que eu vejo aqui é a seguinte, queridos, e agora nós vamos nos debruçar sobre aquilo que Deus quer falar conosco. A primeira lição que eu vejo aqui é que a gente precisa de uma sabedoria que nos ajude a acolher e a participar da vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque o primeiro sinal de que Salomão tinha recebido sabedoria é um episódio aparentemente banal na vida de 2 prostitutas. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto. Você lê a história de Salomão e você descobre que o primeiro grande ato real da vida de Salomão não foi algo internacional, algo financeiro, não foi uma decisão de Estado, não foi um problema de guerra, não foi uma questão assim, de um projeto de desenvolvimento econômico e social. O primeiro grande ato real desse soberano no reino de Israel foi julgar a causa de 2 prostitutas que estavam brigando por causa de uma criança. Amém? Não se preocupe não. Você vai entender aqui. O primeiro grande ato na vida de Salomão, pelo qual ele ficou conhecido como sábio, foi a participação dele na vida de 2 mulheres que estavam lutando num contexto de vida íntima de uma família. Porque é nesse lugar que a gente é sábio. A gente não é sábio porque ganhou 20 milhões na empresa, nos investimentos que nós fizemos. A gente não é sábio porque abriu mais 10 filiais nesse ano ou nos últimos 3 anos. A gente não é sábio porque fez negócio num carro pela metade do preço que ele valia para resolver o problema de alguém que estava apertado. A gente não é sábio porque a gente de repente encontrou um dinheiro ali e colocou no bolso e não devolveu para o dono e saiu ali com mais 500 pilas no bolso. A gente é sábio porque as pessoas encontram em nós uma referência de vida. Amém? Elas têm prazer em trazer para nós os seus problemas. Elas compartilham conosco as suas angústias. E no nosso coração, por mais que nós sejamos ocupados, tem espaço para elas. É aí que nós somos sábios. Salomão estava num momento fundamental da sua história como rei. Era o começo de tudo. Talvez ele tivesse conselheiros aos montes dizendo: rei, o exército, rei aos nossos inimigos, rei, precisamos cuidar do império, rei isso, rei aquilo, rei aquilo. Eu preciso de uma posição tua naquilo, rei. Eu preciso de um conselho, rei. Os nossos vizinhos, rei. O nosso exército. A vida de Salomão como presidente, como rei de uma nação não era fácil.
Salomão tinha como desafio substituir o grande Davi. Mas em meio a esse frenesi de decisões nacionais e internacionais, Salomão encontrou tempo para atender 2 prostitutas. E é interessante o texto fazer questão de nominá-las, para mostrar que elas eram o tipo de mulher que mesmo alguém que não fosse rei teria dificuldade de atender. Talvez eu, talvez você tivesse dificuldade de atender porque elas eram 2 prostitutas. Mas Salomão abre espaço para elas. Por quê? Porque a nossa sabedoria não se manifesta nos grandes atos e conquistas que a gente protagoniza, mas nas pequenas coisas que resolvem a vida de quem está perto de nós. É aí que a nossa sabedoria ela se manifesta. Muitas vezes nós queremos, mostrar nossa sabedoria fazendo grandes coisas, com grandes projetos, com grandes planos, mas não estamos disponíveis para resolver, para dar ouvidos, para atender pessoas simples que estão perto de nós. Isso é sabedoria. Sabedoria não é você ser o empresário do ano. Sabedoria é o seu filho poder contar com você à noite e questionar você sobre como ele resolveu uma situação no namoro dele. Sabedoria é sua filha poder chegar em casa e contar com você para resolver um pequeno problema de matemática ou de português, ou seja, de qual matéria que ela acha que você, mesmo tendo parado de estudar 18 anos, mas ela acha que você tem condições de ajudá-la. Sabedoria, queridos, é a sua esposa contar com 20 minutos da sua agenda para decidir o que ela faz com a sua filha, porque sua filha não está se comportando bem na escola. Sabedoria é sua esposa contar com 30 minutos, meia hora da sua vida para você consertar aquela porta daquele guarda-roupa velho que está caindo lá no quarto. Eita, Sara, lá no quarto e você tem medo que qualquer hora caia por cima de você e do seu marido. Ela saber que pode contar com você para decidir essas coisas. Sabedoria é quem está do seu lado. Saber que independente do problema parecer pequeno para você, para ela é um problema e você está disponível para atender. Aí a sua esposa chega e diz assim, eu preciso que você tire um tempinho para trocar a luz lá da área de serviço que está queimada. Aí você diz, meu bem, tenha dó. Meu amor, tenha dó. Bebê, tem uns casais aí que chamam assim, bebê, tenha dó. Amor, tenha dó. Eu trabalho o dia todo, cuido de um monte de coisa e quando chego em casa ainda tenho que decidir sobre essas coisas domésticas. Sim, porque, irmão, foi isso que ela viu em você. Eu vou começar pelos homens hoje aqui. Quando eu vinha terminar essa mensagem um dia, aí nós vamos falar com as mulheres. Mas sim, irmão, porque foi isso que ela viu em você. O mais interessante é isso. A gente casa não é porque a gente é lindo, embora alguns, como eu, são privilegiados. Mas a gente casa porque de repente uma mulher viu na gente uma garra, uma força, um brilho nos olhos, uma capacidade produtiva, uma mobilidade de solução, definições que ela pensou, meu Deus, é o que eu estou buscando, alguém que vai cuidar de mim. Esse cara cuida de tanta gente, vai cuidar de mim. Aí a gente cuida de 1000 pessoas e não cuida dela. A gente trabalha, a gente dá atenção para os colegas, a gente dá atenção para os amigos, a gente dá atenção para o irmão da igreja, a gente resolve o problema do nosso vizinho, a gente resolve o problema do nosso colega de trabalho, a gente resolve de todo mundo, mas não dá atenção para a esposa em casa, não dá atenção para os filhos em casa, pessoas que estão ao nosso redor. Sabe por quê? Porque não temos sabedoria. Porque não temos sabedoria. Escute,
Os nossos filhos não se impressionam com a nossa força de atuação profissional e nem com o reconhecimento que a gente tem na sociedade. Os nossos filhos não se impressionam se a gente não consegue relaxar um pouco e sentar no chão para brincar um pouco com eles e perguntar: filho, como foi o seu dia na escola? Filho, como foi no seu trabalho? É nisso que eles se impressionam. Eu conversei hoje um pouco com o nosso querido Luciano, e eu falando para ele, sabe, do amor do pai dele por ele, da preocupação do pai dele por ele. E ele estava lá em casa, em Petrolina, e eu vi ele ligar e disse: e aí, como é que você está? Ajeitou a janta? Você foi ali, foi acolá? Isso é sabedoria. Eu não tenho dúvida que isso impressiona, isso traz mais admiração, isso traz mais respeito dele pelo pastor Saulinho do que as mensagens mirabolantes, as mensagens transformadoras até que ele traz aqui em cima. Lógico, ele respeita ele como pastor, ele é transformado pela palavra que ele traz aqui como homem de Deus, mas ele se inspira, ele se enche de amor e de orgulho. É quando vê ele parar do seu tempo diante de toda a sua agenda para dar atenção para ele como filho. E isso impressiona em Salomão, porque Salomão é o soberano da nação, mas é também um sujeito acessível com quem duas prostitutas podem tratar o seu drama. Talvez se uma prostituta tivesse chegado hoje batendo na sua porta, você sabendo que era prostituta, pedindo uma xícara de café, você talvez você mandasse dizer que estava ocupado, porque estava preparando as cordas vocais para vir louvar na igreja hoje, ou porque você está preparando o seu plano de aula que vai dar na próxima segunda-feira. Mas Salomão não. Isso é o que me impressiona em Salomão. Tem uma mulher aí que, se é prostituta, se é bom caráter, se paga os impostos ou é sonegadora. Tem uma mulher aí que está com o filho morto e a outra está perdendo o filho vivo para essa que o filho morreu. Então, por mais que o reino tenha questões enormes para tratar, o problema delas para ela é maior do que qualquer guerra internacional. Você está entendendo, meu irmão? Muitas vezes nós temos problemas. Muitas vezes nós temos obrigações como servo, mas como profissionais do trabalho, nós temos obrigações que nos ocupam, que precisa que nos dediquemos a isso. Mas às vezes chega uma pessoa com um problema que você não atende, não dá atenção, porque você acha que é um probleminha. Esse pode ser um probleminha para você, mas para ele é o problema que está tirando o sono. E Salomão, ele tem tempo, ele tem disponibilidade, ele é o soberano de uma nação. Ele tem tempo para resolver o problema de duas prostitutas. Quando eu medito sobre essa mensagem, às vezes eu me envergonho de mim. Irmãos, eu sou muito honesto no que falo, sabe? E eu também não me escondo, porque eu não sou nenhum super-homem. Eu não sou uma pessoa que não erra, eu erro. Eu disse aqui que a gente se ama, a gente é uma bela família, mas a gente tem problemas como todas as famílias. Mas eu me envergonho, sabe por quê? Porque muitas vezes eu sei que tem pessoas que precisam só de um abraço. Tem pessoas que precisam só de um bom dia para mim. E eu não dou essa atenção. O pastor Saulinho, que minha sogra, aquela figura internacional, chama ele de Solinho. O pastor Saulinho, ele me conquistou por isso. Porque ele me mostrou que
que mesmo sendo um pastor, mesmo sendo um mestre, mas ele não se coloca como um super-herói, como um cara que não erra. Ele não se coloca, ele se mostrou isso, ele foi aberto comigo. Ele disse: irmão, eu sou assim. Às vezes eu erro com o irmão da igreja, às vezes eu erro nas minhas decisões, às vezes eu erro com a minha esposa, com meu filho. Aí ele ganhou meu respeito, porque quem não assume os seus erros não é sábio. Quem quer apresentar para as pessoas que é melhor do que Jesus, e quando se acha melhor do que Jesus, não é capaz de suportar o erro ou a falha ou uma decisão de alguém que tem poder, que tem autoridade sobre sua vida, é porque não é sábio. Porque quem é sábio para dar atenção para as pessoas, independente do tamanho do problema. Quem é sábio abre espaço na agenda para dar atenção para as pessoas. Quem é sábio, eita Deus, deixa Deus falar. Quem é sábio não se incomoda quando vê um novo convertido chegar aqui e vê o seu pastor dar atenção, porque sabe que ele precisa de leite, sabe que ele precisa de mingau e ele tem que dar atenção. Quem não é sábio não aceita, não suporta isso, fica enciumado. Nós estamos na igreja, eu vou falar de assunto de igreja, porque eu vivo isso lá. E quando eu vivo isso, alguém diz: tem que tomar cuidado. Eu digo: tenho. Vou colocar o joelho no chão e orar para que Deus dê sabedoria, para que essas pessoas possam entender que nós, os líderes, precisamos ter espaço para aquele que está aqui há 10, 15, 20 anos, 5 anos, mas temos que ter a sabedoria para ter espaço para ouvir um problema pequeno de um novo convertido, para incentivá-lo, para que ele possa ser um crente forte, para que ele possa se tornar um adulto na fé. Salomão é isso. Por mais que o reino tenha questões enormes para tratar, o problema daquelas duas prostitutas é maior para elas do que qualquer guerra internacional. Se você é sábio, você sabe o que Deus está falando aqui nessa noite, para você nessa noite. Se você é sábio, você vai descer esse salto que você se colocou, porque isso é um mal do cristão. Eita! Meu Deus, eu me pergunto, sabe, pastor? Eu não vou terminar essa mensagem hoje não, também não estou preocupado nisso não. Eu vou falar o que Deus está mandando. Sabe o que me preocupa? E eu pergunto: Deus, quando é que o crente vai entender que o crescimento do crente é como rabo de cavalo? Eu só cresço quando eu desço. Quando eu era só um irmão na igreja, eu confesso a vocês que eu era maior do que eu sou hoje, como pastor. Porque papai disse que aquele que quiser ser grande no reino, tem que ser o menor entre todos. Isso é sabedoria, meus irmãos. E ser pequeno não é chegar aqui com a falsa modéstia não, sabe? Ser é exatamente ter sabedoria para olhar as coisas que você acha que é, papai, mas não, sabe uma coisa, eu não vou para aquela reunião não vou nada. Agora a gente fica perdendo tempo com o pastor. Eu estou falando de igreja aqui, tá bom, meu irmão? Eu não sei nada do problema de vocês, eu não quero tratar nada, não sei se tem alguma coisa assim, mas eu estou falando de igreja, tá bom? Que toda igreja é igual, só muda de endereço, tá? Umas são mais bonitas estruturalmente, como essa, outras são menos bonitas, umas tem gente mais bonita como essa e outras são como lá em nós, mas tudo bem. Mas é tudo a mesma coisa, porque está faltando sabedoria. Sabe por quê, meus irmãos? Igreja é relacionamento, igreja é família. Igreja é família.
E quem não é capaz de suportar, sabe, as pequenas coisas de um relacionamento, não é sábio. Lá na minha igreja, esses aí costumam ir embora. Eu choro. Quem é que não chora por um filho que vai embora? Mas outro dia, uma pessoa, um amigo meu, amigão, pastorzão, que quando Deus falou comigo lá na Ásia para me entregar o ministério, foi a segunda pessoa. E o primeiro foi o pastor Geraldo, meu irmão, que era comigo, das troca-tapa dentro do caminhão, mas meu irmão. Essa pessoa foi a segunda pessoa que Deus falou comigo. E eu chamei ele e disse: vamos orar. Oramos 1 ano para Deus dizer se nós tocávamos o negócio. E um dia ele simplesmente chegou para mim e disse assim: tem umas coisas aí que eu não estou concordando, estou indo embora. Ele saiu, eu chorei, fui orar. E quando eu estava orando, dizendo: mas Deus, por quê? Por que ele? Por que essa pessoa? Papai me mostrou numa visão. Não é aquelas visões daqueles profetinhos, não. É a visão, vocês entendem qual é a visão. Uma tesourona só. Aí eu entendi, pastor Sônia, que Deus, ele poda. Deus estava podando ali, para que pudesse brotar novos galhos, para que viessem novas folhas, para que florescesse novamente, para que os frutos que papai quer produzir na nossa comunidade viesse a produzir, venha a produzir. E aí eu me confirmei. Mas no fundo, essa pessoa falta sabedoria. Aí foi para o ministério. Essa semana me chamou para ir lá conversar e já saiu do ministério, agora está indo para outro. É assim. Sempre é assim. Mas é isso que me encanta no Rei Salomão. Deixa eu voltar aqui de novo, aqui no contexto. Porque na verdade eu quero falar mais para a família mesmo. Mas é que igreja é família. Isso é que me encanta no Rei Salomão, que ele tinha espaço na agenda para ajudar, para tratar de coisas simples, porque só não trata de coisas simples quem se acha. Eita glória! No dia que você pedir a seu marido, minhas irmãs, aqui, para ele, sabe, resolver uma coisinha simples, como trocar a lâmpada do quarto do seu filho ou da área de serviço, que ele achar que é insignificante, você não precisa brigar, não precisa discutir. Só precisa dizer para ele: está se achando. Só isso. Está se achando. Quem sabe ele não cai na real e começa a ter sabedoria. Mas é a pessoa que se acha, porque quem é, trata de coisas simples, porque não há distinção entre o simples e o complexo. Quem tem espírito de ajudador, ajuda não por causa do problema e nem por causa da gravidade do problema, mas por causa da importância da pessoa e da importância da pessoa que está precisando. E isso me faz admirar Salomão nesse momento, um sujeito com tudo que ele tinha que resolver, abrindo espaço para ajudar 2 mulheres que estão vivendo um problema totalmente próprio, específico e individual. Mas a sabedoria se manifesta nesse contexto. Tem gente que resolve problemas diplomáticos internacionais sem sabedoria nenhuma, mas é impossível resolver questões do dia a dia sem sabedoria. É impressionante isso. É impossível. E essa é a primeira lição que a gente aprende em Salomão. A segunda lição que eu aprendo com esse texto, com esse episódio, como eu disse, até um tanto quanto estranho, é que a gente precisa de sabedoria que nos ajude a distinguir os fatos dos sentimentos. Salomão, por causa da sabedoria que Deus deu para ele, foi na mosca, tocou no ponto. Ouviu a história e se posicionou em favor do sentimento da mãe verdadeira.
Ele não apostou na argumentação de uma ou da outra. Ele não tentou reconstruir os fatos. Ele não mandou ninguém na casa das duas para recolher impressões digitais. Ele não chamou alguém da polícia para ir na casa da mulher, dar um pau no vizinho para saber se alguém tinha visto, se alguém sabia de alguma coisa e podia testemunhar. Salomão não arrastou o assunto preocupado com os detalhes. Ele foi logo para o que interessa, os sentimentos por trás de uma situação, pastor. E só uma mãe teria os verdadeiros sentimentos por aquele filho naquele momento. O que isso significa na prática para nós? Por que isso me impressiona? Por que isso para mim é importante? Porque é importante que Salomão tenha baseado a sua tese nos sentimentos e não na conversa. Porque eu acho que esse é o segredo de relacionamentos saudáveis na nossa geração. Menos fatos e mais sentimentos. Todo mundo quer saber a razão, por quê? Por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? Por quê? Esquecendo os sentimentos, esquecendo que tem um sentimento ali por trás. Infelizmente é assim na nossa vida. Infelizmente é assim no nosso relacionamento. No nosso relacionamento de igreja, no nosso relacionamento de trabalho, no nosso relacionamento... Eita! É porque depois eu falo de vocês um pouco sobre minha língua numa outra vez. Do nosso relacionamento em nossa casa, com nossa esposa, com nossos filhos, com nossos maridos. A gente foca nos fatos. Tem um problema, acontece lá uma discussão, em vez de parar aqui e dizer assim, rapaz, por que será que? O que será que está acontecendo com fulano ou com fulano, que ele me tratou assim? O que será que está acontecendo com o irmão ou com a irmã, que ele me tratou assim? O que será que está acontecendo com o pastor ou com a liderança, que ele me tratou assim? Não. Vamos logo nos fatos. Vamos logo apontando. Vamos logo buscando a culpa. Vamos logo buscando trazer e jogar as claras quem é que está errado, quem é que tem razão, quem é que não tem razão. Menos fatos, mais sentimentos. Salomão foi na mosca. Salomão, eita, se não fosse o desejo miserável dele por mulher, era o cara que eu mais admirava na Bíblia. Porque no final ele acabou se perdendo, né? Se perdendo assim, pecando. Mas ele era de uma sabedoria tão grande, que numa situação como essa, sabe? Ele não foi olhar os fatos, porque que uma matou e outra matou, porque ia ficar esse debate, ia marcar uma reunião para quarta, depois ia marcar uma para quinta, depois tinha uma reunião no sábado para discutir o que se decidiu na quarta. Não. Salomão foi nos sentimentos. Espera aí. Traz a espada aí. Corta o menino no meio. Aí a mãe verdadeira diz, não, espera aí. Dê meu filho para ela. Aí Salomão diz, não. Está aí a causa. Está aí a questão. É assim, meus irmãos, eu conheci um casal. Nós conhecemos um casal. Que essa mulher... Desculpa, não vou falar aqui. Assim, não vou citar nomes, porque vocês não conhecem também, mas eu vou falar. Essa mulher era a mulher do pastor. E ela era impressionante. Ela chegava na igreja emburrada e saía da igreja emburrada. Ela não cumprimentava ninguém. Ela destratava todo mundo. E aí, a pessoa que ela mais dava porrada era em mim. Eu chegava, minha irmã, que eu sou meu, sabe? Minha irmã, ela. Da paz.
E aí a turma começou, rapaz, nós temos que mandar esse pastor embora porque não dá para suportar a mulher dele. Não dá. Eu digo, peraí, meus irmãos, vamos procurar saber o porquê. Vamos procurar entender o porquê. Mas irmão José, ela não vai nem querer falar contigo, porque... Eu digo, sim, mas eu vou tentar. Procurei ela. Eu disse, minha irmã, por que você está tão amarga? Por que você está assim? Por que eu tenho tanto prazer em te cumprimentar, sabe? E as filhinhas dela eram apaixonadas por mim. Por incrível que pareça, as meninas só dormiam no meu braço na igreja. Eu disse, por que eu tenho tanto carinho por vocês e você me trata assim? Ela disse, sabe por quê? Porque meu marido dá muita atenção para você, dá atenção para todo mundo e não dá para mim. Tinha um sentimento por trás daquilo, vocês estão me entendendo? Tinha um sentimento por trás daquilo. Não era o fato dela ser uma pessoa ruim, não era o fato de que ela não queria relacionamento. O fato é que ela queria mais atenção do marido e ela via as pessoas como culpadas por isso. Só que em vez de nós, como igreja, querermos achar, ver o que está por trás do sentimento das pessoas que estão passando por um problema, que estão passando por uma dificuldade, e diga-se de passagem, nós crentes somos especialistas nisso, tá? A pessoa de repente está aqui fervoroso, está numa boa, está tranquilo, sabe? E de repente está lá fora, já não vem mais para o culto, já não tem mais interesse. Em vez da gente procurar, sabe, dar uma atenção, chega lá e diz assim, meu irmão, o que está acontecendo? O que é que você está sentindo? Vem cá. A primeira coisa que a gente faz é, ei, pastor, eu vi fulano de tal, estava lá no como é o nome daquele bar que nós vimos hoje? Eu esqueci o nome do bar. É um nome interessante. Eu vi fulano lá no bar de não sei de quem. O cara foi lá, sabe? Só comprar uma cachaça para botar na dor dentro da sogra. Porque sogra só resolve dor dentro com cachaça, meu irmão. Ele parece um castigo. Mas o irmão aqui, em vez de ir lá saber o que está acontecendo com ele, já chegou para contar para o pastor uma fuxicada porque está querendo, sabe, ver os fatos. E não se preocupar com o sentimento daquele irmão, por que ele está... Ô, meu irmão, vem cá. Eu te vi aí fora da igreja, nunca mais te vi na igreja. Eu te vi ali, te vi acolá. O que é? Fala para mim, eu estou aqui, eu sou teu irmão. Eu acho que eu não estou aqui generalizando, tem muita gente que faz isso, tá? Mas a grande maioria, principalmente os cheios de direito, os que não têm sabedoria nenhuma, a primeira coisa que vai é nos fatos, apontar, propor uma punição, uma disciplina. É? Salomão não. Ele quer saber dos sentimentos. Ei. Meus irmãos, as nossas mulheres, elas sabem que a gente precisa trabalhar. Mas o que elas querem é um pouco mais da nossa atenção. A gente só foca na palavra dita e não no motivo pelo qual alguém se dispôs a fazer. Sabe? Chega de perguntas, de defesa, de fato, de explicações, de querer saber quem é, quem começou. Salomão não quer saber, Salomão não quer que fiquem explicando, ele não precisa, ele já sacou onde é que a coisa mora, ela mora nos sentimentos, ele foi nos sentimentos e resolveu o problema. Eu não sei, pastor, glória a Deus, sua igreja aqui é uma igreja, tem bastante gente, mas talvez já tenha tido mais. Sabe? E talvez se os irmãos tivessem ajudado o pastor, aqui eu vou jogar a responsabilidade, porque todo mundo só joga a responsabilidade para cima do pastor, eu vou defender a classe. Aí já tem um aí dizendo, com o microfone na mão, me dê aí que eu vou defender o outro lado. Mas talvez se muitos aqui, ou talvez que não estejam aqui, se preocupassem em saber dos sentimentos, dos problemas dos irmãos, das situações, muitos que estão lá fora não estariam lá fora, estariam aqui, mas muitos deixaram de se preocupar com os sentimentos para se preocupar com os fatos e apontar problemas, querendo resolver o problema dos outros apenas com esse dedo, esquecendo que tem 3 voltados para cá, porque não tem sabedoria nenhuma. Mas Salomão não.
Vamos tocar no sentimento. A verdadeira mãe sente o que a falsa não sente. As nossas conversas seriam 1 milhão de vezes mais produtivas e nós brigaríamos 99% menos se, ao invés de ouvir o que foi dito, nós nos tornássemos capazes de ouvir o que foi sentido por quem disse o que não deveria ter dito. Isso é sabedoria. Aleluia. Vai dar para nós terminar. Eu sei que não é quem está acostumado a ouvir o que vocês ouvem aqui no púlpito. Isso talvez seja uma mensagem de dar sono, mas Deus está querendo falar nessa noite para alguém. A terceira lição que eu aprendo com Salomão nesse texto é que a gente precisa de um tipo de sabedoria que devolva às pessoas um pouco de esperança. Oh, aleluia! A nossa sabedoria pode inspirar pessoas a acreditar de novo na vida. Porque depois que Salomão fez o que fez, o texto termina dizendo que todo o povo ficou sabendo da sabedoria de Salomão e o respeitou muito. Por isso, e de ver que agora existia um rei no trono que sabia julgar com justiça. Porque é que nós precisamos de uma geração de homens e de mulheres sábios, irmãos. Porque o nosso mundo está perdendo o prazer pela vida. Porque é que nós precisamos de uma geração de casais sábios. Porque os nossos filhos estão se perdendo para o mundo. Ninguém acredita mais em nada. Ninguém tem mais esperança. Essa é a doença do século. Desesperança. Depressão. É tanto mal que tem aí. É mal do pânico, é mal de não sei de quê, é mal de não sei o quê. Isso nada mais é do que a gente perdendo a esperança. As pessoas perdendo a esperança. Sabe? Eu antes um período atrás, aí, eu não tenho como contar a minha história, e também não é tão interessante assim, mas eu fui fazer Uber na cidade de Petrolina. Eu necessitava fazer Uber para levar o pão para casa. E, meu irmão, eu vi tanta gente, eu conheci tanta gente que tinha perdido a esperança na família, na igreja e em Deus. Lá em Petrolina, eu digo aqui sem medo de dizer, 45% das pessoas que eu transportava eram homossexuais e prostitutas. Mas Deus, ele me usou durante esse período para que toda vez que alguém entrasse no meu Uber, eu trazia uma palavra de esperança. E sempre que alguém, tinha uma palavra que eu usava muito, sempre que alguém entrava no meu carro, eu dizia assim: é um prazer poder servir alguém tão especial para Deus como você. E um dia entrou uma moça que eu peguei de um determinado lugar. Eu já sabia quem ela era, porque era num prostíbulo que tem lá em Petrolina, um prostíbulo onde vai as pessoas mais endinheiradas. E eu sabia, uma moça muito bonita, muito bem arrumada. E quando ela entrou no carro, eu disse: é um prazer servir alguém tão especial para Deus como você. Ela olhou para mim e disse assim: você está falando comigo? Eu disse sim. Ela disse: você tem certeza que está falando comigo? Eu disse sim. Ela repete de novo. Eu disse: é um prazer servir alguém tão especial para Deus como você. Ela se calou e disse assim: eu preciso ir para Juazeiro, mas o senhor pode passar ali na lotérica comigo para eu pegar só um dinheiro rapidamente? Eu digo: posso sim. Aí fui rápido, veio, entrou no carro e eu observei pelo retrovisor que uma lágrima tinha descido nos olhos dela. Quando nós paramos lá no condomínio para onde ela ia, para participar de um programa, ela desceu do carro, pagou a corrida e disse: eu quero te dar um caixinho aqui, um valor importante.
Eu disse, quer não, minha querida, precisa não. Ela disse, não, por favor. Eu quero te dar. Eu disse, mas meu coração, você já está pagando aqui. Ela disse, por favor, receba. Aí eu sabia daquilo que eu te falei, né? Nunca deixe de ser abençoado por alguém que quer te abençoar, porque você está permitindo que ela também seja abençoada. Ele disse, bom, já que você quer me dar. Aí quando eu peguei, ela disse assim, há muitos anos que ninguém me trata como gente, como o Senhor me tratou. Porque todas as mulheres viram as costas para mim e todos os homens me ver como um objeto. Fui-me embora. Beleza. Fui-me embora. Como eu disse, eu sempre pegava gente ali porque a chamada sempre tinha muita chamada e eu pegava uma outra que também sempre ia comigo e eu também dizia essa palavra. Aí quando foi um dia, a outra entrou no carro e eu disse, minha querida, tudo bem? Que bom, rapaz, mais uma vez é um prazer se vir alguém tão especial para Deus como você. Ela, senhor, tudo tranquilo, tudo na paz. Eu digo, rapaz, outro dia eu transportei uma loirinha assim, assado, e nunca mais eu a vi. Aí ela disse, foi, eu disse, fui deixar ela em Juazeiro lá, tá, aí eu dei uma palavra para ela ficou assim, sabe, quebrantada. Ela disse, então foi o senhor? Eu disse, o quê? Não fiz nada. Aí ela disse, naquele dia, ela voltou, chegou lá na casa da Cafetã, arrumou as malas e disse assim, eu estou indo embora, eu vou voltar para minha casa, eu nunca mais vou me prostituir, porque Deus me mandou uma palavra de esperança. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Eu disse, como é? Ela disse, aquela menina era uma missionária lá de Santa Catarina. Ela era uma missionária e ela tinha saído, ela tinha se desviado, sabe? E porque ela errou e a igreja... A menina conhecia muito bem, eram colegas. Ela disse, ela errou e a igreja, em vez de apoiar, a igreja expulsou e ela se tornou uma prostituta. Mas ela saiu aqui dizendo que tinha recebido uma palavra de esperança da parte de Deus, que ia voltar a servir esse Deus maravilhoso. Aí eu disse, aleluia. Eu comecei a chorar, porque eu sou meio chorão, comecei a chorar dentro do carro. Aí a outra foi e disse para mim, senhor Josildo, porque no aplicativo tem. Ela disse, senhor Josildo, faz um favor para mim. Para lá na frente lá do hospital, não para aqui em frente não. Eu disse, por que, minha querida? Está com algum problema? Vai. Ela disse, não. Porque a partir de hoje, por enquanto eu estiver aqui, eu viajar, nunca mais eu quero que ninguém veja o seu carro parado na frente de um prostíbulo por causa da minha pessoa. Porque o senhor é uma pessoa que respeita as pessoas e leva a esperança para elas. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Queridos, a gente precisa de sabedoria. A gente precisa, sabe, de sabedoria para levar esperança para as pessoas. A gente não precisa de sabedoria para mostrar que somos bons naquilo que fazemos. A gente não precisa de sabedoria para mostrar que sabemos tocar, que sabemos louvar, que sabemos pregar. A gente não precisa de sabedoria para dizer que somos o maior digitador aqui da região. A gente não precisa de sabedoria para dizer que temos o maior comércio. A gente precisa de sabedoria, e para isso Deus me chamou, te chamou, para que nós levemos a esperança da glória para aqueles que estão precisando. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Talvez você se escandalize aqui com o meu jeito, mas é porque quando eu entendo quem eu era, de onde eu vim, da vida miserável que eu era, lá do ponto negro, da margem preta, sabe? E como Deus me trouxe uma esperança, e hoje quem eu sou, eu entendo que eu não posso ficar aqui agora, sabe? Só julgando os outros, só arrumando problema, só dividindo, só conversando, só achando que se eu sair daqui e for para ali vai ser melhor.
só achando que se fosse eu no lugar do outro faria melhor. Não. Ele me chamou para que eu possa levar esperança para as pessoas. Ele me resgatou para que eu possa levar esperança para as pessoas. Por que é que nós precisamos de uma geração de homens e mulheres sábios? Porque o nosso mundo está perdendo o prazer pela vida. A última grande explosão histórica de esperança foi a proposta iluminista de felicidade do século XIX até o comecinho do século XX. E o projeto de felicidade pelo uso da razão. No século XIX, o ser humano, ele acreditou em si mesmo, a ciência estava avançando, a religião estava perdendo a força, o poder da igreja sobre a academia estava por um fio, uma explosão de conhecimento, de pesquisa, as pessoas podiam dizer o que sentiam, o que pensavam, o que acreditavam, sem retaliações. O ser humano começou a acreditar em si mesmo. Nós vamos construir uma geração de gente feliz, pelo livre exercício das nossas faculdades racionais. E sabe qual foi o saldo da modernidade? Da proposta iluminista, do avanço científico e tecnológico? 2 grandes guerras mundiais. E o século XX ficou conhecido como o fim da humanidade. Depois eu lavo as mãos antes de pegar na mão de vocês. Eu esqueci o lenço. Eita Deus. Glória a Deus. E aí entra a pós-modernidade, que é uma época totalmente voltada para as questões individuais. Ninguém mais acredita no coletivo. É cada um por si, Deus por todos. Essa é a forma da desesperança na nossa geração. Cada um cuida da sua vida, cada um por si. Ninguém pensa no coletivo. Infelizmente esse mal miserável está na igreja. Infelizmente esse mal miserável está no casamento, está na família. O camarada casa com uma mulher linda, a mulher casa com um príncipe, tem filhos, mas de repente perdeu a esperança por tudo, abandona a casa, abandona a família, deixa os filhos sofrendo, pagando as consequências. Já estou finalizando. Obrigado, meu irmão. Pensei que era um aviso. Obrigado, querido. Jesus Cristo. É cada um por si e Deus por todos. Vocês fazem ideia, meus irmãos? Vocês fazem ideia? Eu digo isso para o meu povo na igreja, lá em Petrolina. Vocês fazem ideia quantas pessoas que estão caminhando para o inferno, dia a dia, passando por mim e por você, podia estar caminhando para o céu, se a nossa atitude fosse outra, se nós tivéssemos sabedoria de levar esperança para as pessoas. Elas riram. Você faz ideia quantas pessoas inagedos poderiam ir para o céu se nós fôssemos um povo unido? E não interessa qual lado está certo ou qual lado está errado. O que interessa agora é a gente refletir. Se nós fôssemos sábios, em vez de estar preocupado com picuinha, sabe? Com nhenhenhé, com tititi, estivéssemos preocupados em levar esperança para aquelas pessoas que estão indo para o inferno, Lajedo seria outra. Em Petrolina dizem que vai passar 800 mil pessoas por esse período de São João. Não sei se é exagero ou se não é. Mas ainda que fossem 2, estão andando na direção errada. E eu não posso ficar aqui discutindo com meu irmão. Eu não posso ficar aqui perdendo tempo com meu irmão. Eu não posso ficar aqui, sabe, brigando por coisas tão pequenas. Eu tenho mais aqui me unir como igreja
e levar esperança para as pessoas. É sempre assim. As pessoas hoje dizem assim: se eu não cuidar de mim, quem cuida? É esse mundo que a gente vive, em que a gente não confia em ninguém. Nem pode, porque a gente já tem história de traições, decepções e de uma série de coisas. As nossas utopias foram assassinadas, nossos sonhos foram destruídos. Nós somos de uma geração que perdeu os sonhos, que perdeu a capacidade de sonhar. Gente desanimada, gente que não acredita mais em nada, que a gente encontra aos montes por aí. Aquilo que eu falei para o senhor hoje sobre o reino, sobre a minha visão de reino, sobre a visão que Deus me entregou, eu não posso compartilhar com muita gente, porque sei que são pessoas desesperançosas, que não vão acreditar, que em vez de orar e me ajudar, vão tentar, me desestimular, tentar me desanimar, porque está cheio de gente desse jeito. Mas a gente encontra uns montes dessas pessoas por aí, mas aí aparece um sábio, uma pessoa que tem espaço na agenda para outra, que lê sentimentos ao invés de ficar sentado em cima dos fatos, que tem uma vida diferente, e essa pessoa começa a semear esperança aonde ela passa. Esse nome aqui não é à toa não, queridos. Esse nome aqui não é criação do homem, não. Esse nome aqui é profético. Eu não sei o que se passa aqui, se está passando alguma coisa, mas se Deus está falando, pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Seja lá o que esteja passando aqui na comunidade Esperança, eu espero que pelo menos essa semana, ninguém perca tempo para tratar de problemas, mas que pelo menos essa semana, meu pastor, possa chegar todo dia na sua casa um irmão batendo na porta para dizer: pastor Saulinho, eu vim aqui para que nós possamos levar esperança para as pessoas de Lajedo. Eu vim aqui porque eu entendo que Deus me chamou para colocar no ministério, e esse ministério se chama Comunidade Esperança, e essa esperança tem que ser levada, não é pelos anjos, não vai ser os anjos que Deus vai mandar para vir aqui na terra, para vir aqui na Lajedo, não. Essa esperança que Deus vai usar para levar para as pessoas que estão se perdendo nas drogas, na prostituição, no crime, no adultério, é você, meu irmão, é pastor, é a liderança, é o grupo do louvor, é os novos convertidos, é todo mundo junto, unido, de mãos dadas, às vezes até chateado com o outro, mas é chateado e dando glória a Deus, às vezes até meio querendo morder o outro, mas deixa para morder o pão quando chegar em casa, porque você vai dar as mãos, você vai se abraçar e você vai ser a ponte de esperança que Deus espera nesse lugar. Oh, aleluia! Aleluia! Se for para Ele, pode aplaudir, porque Ele é digno. Se for para mim, não, mas se for para Ele, pode aplaudir, porque Ele te chamou para trazer esperança, e Ele é a esperança. Aleluia! E nós precisamos dessa sabedoria. Aparece um sábio, uma pessoa que tem espaço na agenda para atender as outras pessoas, que lê sentimentos ao invés, eu estou repetindo, viu? Ao invés de ficar sentado em cima dos fatos, que tem uma vida diferente. E essa pessoa começa a semear esperança onde ela passa, e as pessoas começam a dizer: eu quero essa vida, eu desejo isso. E foi isso que Salomão fez na sua geração. Ele devolveu para as pessoas o sonho. Finalmente temos um rei que julga com justiça, que tem equilíbrio, que tem sabedoria. Acabaram-se as guerras, as confusões, os conflitos, a solução na base da espada agora acabou. A sabedoria vai dominar, a sabedoria vai dominar. Ei! Oh, aleluia!
amanhã eu vou embora. Tenho que voltar para minha casa, eu tenho culto à noite em Petrolina. Talvez algum de vocês também vá embora daqui. Talvez até o próprio pastor vá embora daqui. Mas a comunidade Esperança é projeto de Deus. E ela tem que permanecer unida e viva. Porque Deus essa semana vai dar uma unção da sabedoria para todo mundo aqui. Amém? Sabe? Eita glória! E é o que nossa geração pensa quando olha para os homens e mulheres de Deus. É o que as pessoas pensam quando olham para os homens e mulheres de Deus. Elas olham para mim e para você e vê nós, um cristão. Porque embora as pessoas critiquem ainda muito, já terminei. Embora as pessoas critiquem muito ainda os cristãos, os crentes, mas não se engane, meu irmão. Toda vez que alguém, por mais perdido que seja, olha para um crente, ele olha com um olhar de esperança naquele homem, naquela mulher de Deus. É possível você ser um cara justo, honesto, equilibrado, mesmo nos dias de hoje é possível. Porque não estamos falando de uma experiência só de fato, nós estamos falando de uma experiência de milagres. Deus tem compromisso conosco quando a gente tem compromisso com Ele. É possível você ser sábio na sua casa, no meio da sua família, nos seus relacionamentos e começar a semear no coração das pessoas que andam com você um pouquinho de esperança. É possível. De uma pessoa, e agora é o final. A irmã estava sorrindo, agora já está com cara de brava. Já passou da hora. De uma pessoa condenada aí até 2067. Mais de 45 homicídios. Mais de 8 bancos. 16 carros fortes. O último crime que ele tinha feito antes de ser preso, ele matou o cara, saíram com o corpo do cara, ele foi e tomou posse da casa do rapaz. E foi preso. E no meu trabalho, ele recebeu uma condicional porque ele pegou tuberculose. E ele foi para a casa dele. E no meu trabalho eu passei lá. E tive a oportunidade de levar esperança para ele. E eu preguei para ele, dizendo para ele somente uma coisa: meu querido, coloca uma coisa na sua cabeça. Independente do seu passado, independente do que você fez, ainda há esperança. Quando eu falei isso, estava eu e meu amigo, o pastor Geraldo. Esse cara caiu de joelhos no chão, chorando e dizendo: eu quero essa esperança. Eu disse: você quer o quê? Ele disse: eu quero essa esperança. Ele disse: você quer o quê? Ele disse: eu quero Jesus. Ele aceitou Jesus aos prantos. E nós ficamos ali abraçados, os 3 de joelhos, chorando. A família dele, a esposa, o filho. E quando ele se levantou, ele disse: meu irmão, eu senti agora como se todo o peso do mundo tivesse saído de mim. E eu tenho certeza, foi o que ele me disse, que todo o peso do inferno, todo o desejo maligno do inferno, todo o sentimento do inferno que tinha na minha vida, saiu agora de dentro de mim. A única coisa que eu estou sentindo agora, irmão, eu disse: é o que, meu querido? Ele disse: é que eu não morra enquanto eu não tiver a oportunidade de levar esperança para outras pessoas. Oh, aleluia. Deus acabou dando sabedoria para aquele homem. Hoje é um crente fiel e louva e adora a Deus. Vai voltar para a cadeia para cumprir a pena. Mas ele disse: posso ser preso, posso ser um prisioneiro,
para pagar meus crimes, mas eu sou liberto dos meus pecados pelo sangue de Jesus. Você pode ficar de pé? Amado Pai, nós queremos falar contigo mais um pouco nessa noite, Senhor. Nós queremos te adorar. Nós queremos te exaltar, Senhor. Porque não somos nada, absolutamente nada sem ti. Na verdade, nós somos peregrinos. E somos também impacientes. Mas o que nós queremos te pedir nessa noite, Senhor Deus, é a sabedoria que o Senhor deu a Salomão, para que nós possamos viver melhor em nossos relacionamentos. Para que nós possamos, Pai Santo, levar a esperança, que é o Senhor Jesus, às pessoas que precisam. Oh, Deus Santo, Deus amado, Deus poderoso. Nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de vir até aqui, Senhor, de poder estar diante de irmãos tão lindos, tão maravilhosos. Oh, Senhor, eu fico maravilhado, Senhor Deus, que às vezes a gente vai para alguns lugares e a gente só ouve coisa ruim, só vê conversa, discussão. E eu te louvo, Pai Santo, porque eu vim com minha esposa, minhas filhas, minha sobrinha, e desde ontem nós estamos na casa do pastor Saulinho, e nós só ouvimos notícias maravilhosas, sabe, sobre o quanto essa cidade é amada. Nós só ouvimos coisas boas, nós falamos de tantas coisas boas sobre família, sobre relacionamentos interpessoais. Pai, isso me enche o coração, porque eu acredito, Senhor, que o Senhor não colocou teu servo aqui em vão. Mas eu profetizei ontem na vida dele, não porque eu seja um profeta, eu estou orando, irmãos, mas eu oro assim, eu falo com Deus. Mas eu profetizei porque eu acredito que o Senhor está largando as tendas desse ministério, Senhor. Eu profetizei porque no poder da tua palavra eu posso declarar palavras de bênção na vida do teu filho. Eu sei que isso vai acontecer. E eu quero agora profetizar na vida de cada irmão que está aqui hoje, Senhor Deus, que eles possam ser cada vez mais abençoados, que eles possam ser cada vez mais sábios, que eles possam ser cada vez mais compromissados com sua família, cada marido mais compromissado com sua esposa, cada esposa mais compromissada com seu marido, cada filho mais compromissado com seus pais, cada pai mais compromissado com seus filhos, Senhor Deus, que essa igreja seja compromissada acima de tudo com o teu reino, ó Pai. Esse é o desejo do nosso coração, que o Senhor faça essa obra, que o Senhor faça esse milagre, Senhor. Oh Pai, tudo isso nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. E a igreja diz: amém. Irmão, eu sei que você vai editar depois, então eu vou falar aqui, por favor, que eu vou fazer uma oração pessoal agora. Oh Pai, ajuda para que esse irmão não coloque esse negócio aí na internet, pelo amor de Deus, para não pagar esse mico. Em nome de Jesus, me socorre, papai. Amém? Pastorzão, meu amigo, meu amado, meu querido, o senhor é uma pessoa linda, maravilhosa. Te amo, meu irmão. Te amo, meu amigo. Glória a Deus. Te amo. Se vocês não souberem aproveitar, eu prometo que eu carrego ele para nós. Deus te abençoe. Irmãos, vamos dar um forte aplauso a Deus pela vida do nosso amado pastor Josildo. Aleluia. Você está feliz? Amém? Recebeu do Senhor nessa noite?